Bom, bom dia. Meu nome é Juliano, eu sou Luciano. Nosso projeto basicamente é um site de futebol, basicamente é um portal, que é o Euroscore. Nosso objetivo basicamente, em geral, é trazer informações do futebol europeu. Bom, passei. Hoje o futebol europeu, para quem assiste deve saber mais disso, ele cresceu muito nos últimos anos, tipo, no sentido de visibilidade no mundo inteiro. Aqui no Brasil não era tão comum o pessoal assistir tanto. E do nada, com a vida dos streamings, né, da HBO, da ESPN também, o pessoal começou a assistir muito, porque ficou muito mais fácil de assistir do que antigamente, né? Antigamente tinha que ter canal fechado, era muito mais difícil e era menos acessível também. Então, nos últimos anos, acabou crescendo muito por conta dessa facilidade de poder acompanhar os campeonatos, os times e tudo mais. E isso acabou abrindo um mercado muito grande, inclusive com as apostas, né? Hoje é muito normal, até a gente que não assiste acabar apostando num time ou coisa do tipo, porque virou algo muito comum. Inclusive, para dar uma geral do foco do nosso projeto, existem muitos sites, né, de futebol em geral, em portais, só que normalmente eles não são tão abrangentes, né? Tem alguém aqui que assiste futebol? Só isso? Trava mais. Tá. Basicamente, o objetivo em geral, assim, tem gente que pode pensar, às vezes você quer pesquisar alguma coisa sobre um time ou um jogador, é só você ir no Google e procurar, mas tem gente que às vezes não conhece. Um exemplo, ó, voltando aqui rapidão. Esse cara aqui, exato, ele é o Johan Cruyff. Ele é um dos maiores jogadores da Holanda, eu acho que é o maior jogador holandês da história. Ele faleceu pouco tempo atrás. E ele foi um dos jogadores mais importantes do Ajax, que é um time holandês. Só que tem muita gente que não sabe disso. Provavelmente alguém que assiste futebol recorrentemente já até ouviu o nome dele, mas não sabe quem que é ele. A história dele é muito grande pro futebol, ele é muito influente hoje em dia, até para quem assiste futebol brasileiro em geral. Ele tem uma história muito grande e muita importância, mas tem muita gente que não sabe disso porque não é fácil de achar. Uma coisa é você ouvir o nome da pessoa, outra coisa é você ir lá no Google e procurar para poder saber sobre a história dessa pessoa. Nosso objetivo é justamente esse, trazer tudo isso de um pouco para dentro do nosso site. Não ter só estatística, não ter só os placares, ter histórias também dos jogadores, porque tem muita gente importante que influencia até hoje e tem gente que nem sabe quem são essas pessoas. E o problema era justamente esse, que nem tinha falado. É difícil achar tantas informações no mesmo lugar. Então, o nosso objetivo é justamente trazer essas informações para um lugar de fácil acesso. Bom, como eu tinha falado, o objetivo justamente é trazer essas informações. Então, é trazer a centralização dos dados, né? Trazer as estatísticas, trazer a questão de placares, campeonatos que vão acontecer, que já aconteceram também. Fazer a comparação delas, para quem gosta de apostar é muito importante isso, para quem tem costume de apostar sabe que é importante, tanto basquete, qualquer outro esporte. Você acaba comparando muitos dos times, a situação que eles estão atualmente, para poder saber em quem você vai apostar, coisas em geral. E a parte do histórico, né, que nem eu falei, do Cruyff, é muito importante saber dessas coisas, para quem gosta, né, e para quem é interessado, é interessante. A metodologia que a gente usou, basicamente a gente adicionou, de diferente do semestre passado, foi o PHP, que é para poder trabalhar com o back-end, né, do projeto. A gente também utilizou o Figma para continuar desenvolvendo melhor o projeto. Nós éramos em 4 pessoas, agora nós somos só 2, então a gente teve muito problema em questão de código, a gente teve que refazer praticamente o projeto inteiro, meio que baseado no anterior, só que a gente teve que refazer bastante coisa. Inclusive o design do site, em geral, mudou bastante coisa. E a gente também usou a metodologia do Scrum para poder trabalhar no projeto, e a gente usou bastante o Notion, que é para poder ir alistando as tarefas. Inclusive eu recomendo bastante, porque não foi algo comentado no semestre passado para a gente, não sei se foi com vocês, mas é interessante porque você pode listar as tarefas para você poder ir fazendo tudo certinho. Tá, uso... É que eu não consigo pegar direito. Tá, os requisitos que a gente conseguiu trazer. Basicamente, o que a gente conseguiu fazer para agora foram poucas coisas, por questão mais de... O nosso projeto, ele necessita muito de automatização. A gente precisa muito de APIs para poder trabalhar, e não foi o que a gente conseguiu incluir ainda, porque a gente precisa de atualização constante de informações, tanto de alguma partida está acontecendo agora, é importante que esteja trazendo o placar atualizado a todo momento.
E como a gente não conseguiu incluir isso ainda, então ainda faltou muita coisa. Isso aí é o que a gente pretende trazer já próximo semestre. Então, a gente fez muita parte estática, a gente trouxe algumas partes do banco que a gente conseguiu incluir. Foi mais a parte de usuário, mas tem muita coisa que a gente quer incluir ainda. Esse aqui é o wireframe mais ou menos do padrão do nosso site. A gente tem coisa para melhorar ainda, mas é basicamente o que a gente tem. Pode abrir o site já? Vou falar um pouco sobre o nosso site. Como foi falado, a ideia inicial era trazer os dados com API de forma automática e as notícias os dados e as notícias do time de forma automática. Mas, como ainda não foi possível, a gente está trazendo todos os dados, as informações, as notícias, tanto as notícias e as estatísticas dos times, de forma estática, a gente mesmo implementando no A site. questão dos placares, a gente ainda conseguiu usar um arquivo JSON, só que é um arquivo, ele é fixo, né? Ele não muda, ele não atualiza constantemente. A gente pegou um arquivo que a gente achou na internet, só com os placares, e incluímos aí. Só que a gente pretende mudar isso aí para poder fazer a API para ser uma atualização constante. E nas notícias a gente teve que usar a parte estática mesmo, porque também a gente iria usar uma API para poder atualizar constantemente os dados das notícias. A gente tem a parte da Champions League, que mostra todos os jogos, as datas. A gente tem estatística dos jogadores aqui, que a gente quer trazer de forma automática com as APIs e atualizar conforme o campeonato vai acontecendo. Mas, por enquanto, a gente está implementando de forma estática. Também temos os grupos. Tem a parte da Europa League, que é o mesmo conceito, que atualiza estaticamente. E agora eu vou falar um pouco sobre a parte de cadastro e login do site. Era para estar puxando a parte visual. Sabe? É. Para que você baixou o arquivo? Então, era para estar. Você baixou o arquivo inteiro, né? Ou foi só a apresentação? Não, o banco de dados. Não tinha, não. Só pegou o link do time. Não pode ser. Tem visual baixado aqui, né? Tem visual. Uma questão que a gente também teve, inclusive, é justamente isso aqui, foi um dos grandes problemas que a gente teve. O fato de a gente ter que ter refeito muito o código, acabou, como a gente era em 4 pessoas, a gente estava distribuindo muitas tarefas do que ia fazer para poder agilizar. Só que o maior problema que a gente enfrentou, inclusive, nisso, foi o fato de ficar muito atarefado uma coisa para o outro e a gente não sabia o que o outro está fazendo exatamente. Então, por exemplo, saíram 2 pessoas do nosso grupo e nós não sabíamos exatamente o que eles tiveram feito, né? E como eles tinham feito. Então, acabou que quando a gente pegou o código inteiro, a gente apanhou muito para poder trabalhar com o que eles fizeram, porque eles fizeram de uma forma totalmente diferente do que a gente estava fazendo. Então, é bom, já para prevenir esse tipo de coisa, saber exatamente o que o parceiro está fazendo. Mesmo porque caso eles... O que ajuda? Documentação. Exato. Agora falar um pouco sobre a parte de login e de cadastro. Aqui a gente tem a parte de criar uma conta, que eu vou fazer um exemplo de cadastrar um usuário.
E após fazer o registro, só fazer o login. E essa é a página inicial do usuário. Aqui ele vai poder mudar o nome dele, o e-mail, os dados dele, da conta dele. Aqui tem a parte de favoritos, que ainda não foi feito, mas é um trabalho futuro, que a gente quer as notícias, os times, as estatísticas, o usuário poder salvar as que ele gostar. É que a questão aqui é maior, que nem eu falei, como é um dado que é para ser automático, tipo, as notícias têm que vir diariamente. Não valia a pena a gente cadastrar no banco de dados várias notícias, sendo que sempre vai estar mudando. Então o que a gente escolheu foi só fazer a parte do banco realmente o que a gente poderia usar e queria usar depois. No site existem dois tipos de usuário, que é o usuário comum, que eu acabei de mostrar, e existe o administrador. Assim é de... A diferença principal do usuário administrador é que ele tem acesso a todos os dados do usuário e ele pode editar esses dados. Ou até mesmo excluir o usuário. E aí, no caso, depois, quando a gente conseguir implementar a API para poder trabalhar com as notícias, favoritagens e tudo mais, é para ter ali também. A gente vai ter a opção de excluir as notícias que tiver ali, para poder simplesmente sumir do site, ou até, dependendo, a gente pode até criar um sistema para poder adicionar também, caso tenha pessoas específicas. Pode ser que a gente crie um perfil para a pessoa que gosta de escrever e poder ter a opção de postar as próprias notícias. Exato, exatamente. Inclusive, é uma ideia que eu tinha... Sim, eu tinha pensado em criar um feed, aí teria que ter autorização e tudo mais, para a pessoa poder escrever alguma notícia pessoal dela e quiser postar. A questão do estudo de viabilidade. O nosso projeto ele é viável por questão... nós temos todos os requisitos na internet, de graça. A questão maior é, que nem eu falei, da API, né? Ela tem um limite de requisição, não sei se vocês já viram a API, mas ela tem um limite de requisição, de graça, no caso. Então, até esse limite, a gente tem total possibilidade de fazer o projeto. Aí a questão, se a gente quiser realmente escalar esse projeto, aí a gente vai ter que desembolsar um pouco. Mas em questão de estudo, pelo menos eu acredito que vai ser possível só com o que tem fornecido de graça lá pela API. As tecnologias que a gente tem é tudo open source, né? O PHP e tudo mais, então a gente pode trabalhar com tudo tranquilamente, vocês podem usar também. Então tudo que a gente usou foi totalmente viável e também, como eu falei, open source, então qualquer um pode usar, qualquer um pode trabalhar. Inclusive a gente vai upar esse repositório no GitHub, a gente vai criar um repositório para isso. Então quem quiser baixar lá para poder trabalhar também, dar uma olhada lá, vai estar lá no nosso GitHub. Como a gente falou, os resultados que a gente conseguiu trazer foram exatamente o que vocês viram. A gente tem como um plano futuro, como eu falei, implementar as APIs, que eu acho que é o mais importante, melhorar também a questão do site, a organização e tudo mais. Assim que a gente aprender melhor também as linguagens, a gente não sabe se vai ter que mudar depois ou não. Mas é basicamente isso. E a maior dificuldade que a gente teve, assim como eu falei, foi a automatização. Como a gente não tinha as APIs para poder trabalhar, nós teve que trabalhar muita coisa fixa. O arquivo JSON, CSV, independente se for trabalhar, é algo que não muda. Então, isso, para quem vai trabalhar com algum tipo de projeto, que nem o nosso, a gente não imaginava antes fosse trabalhar tanto com automatização, é algo que limita bastante. Porque você vai ter que
colocar na massa ali algo fixo para depois ter que mudar para uma API. Mas eu acredito que seja esse foi a maior dificuldade mesmo. E também a questão de ter mudado muito o grupo, né? Mas a gente já tem uma ideia boa do que vai ser o projeto futuramente. Acho que é basicamente isso. Alguma pergunta? Alguma pergunta para ele? Pode então. Beleza. Quais as origens das informações? Você participa, se você escutar. Em questão da informação, por exemplo, que nem eu falei, dos placares, a gente usou um arquivo JSON que a gente achou na internet. Tem um site que é Fixture Download, alguma coisa assim. A gente pegou lá, tinha um JSON inteiro de todos os placares. Então a gente pegou lá e aproveitou aquele arquivo e trouxe eles como informação estática na tela. Agora, as outras informações foi buscando mesmo, a gente teve que procurar bastante. Tem alguns sites específicos que a gente está usando como base para poder criar o nosso. Mas a gente já tem, tipo, o site próprio da SPN, alguns sites assim que são maiores, a gente está pegando em base para poder usar no nosso. Uma das coisas bacanas que eles minimizaram aí, né, em termos da viabilidade, da importância do projeto, é reunir num lugar só tudo que está acontecendo lá no Campeonato Europeu. Tem bastante gente. Eu tenho meu sobrinho, pessoal que chama de futebol, né? Tem pouca gente que joga videogames. Mas é muito legal isso. Então, é um projeto que precisa dessas ferramentas para ajudar vocês a não ter que acordar manualmente, é inviável, né? Mas vai funcionar bem legal. Tem bastante aplicação. Eu vejo um potencial bem bacana. Não sei se queriam por isso.